Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo a gente vai falar sobre liberdade. Quando a gente ouve a palavra libertarianismo, a gente pode se perguntar se isso tem alguma coisa a ver com liberdade, ou sobre você respeitar a liberdade dos outros. Será que isso tem a ver com respeito às decisões das outras pessoas, tolerância? Será que essas coisas têm a ver com libertarianismo? E também a gente pode se perguntar sobre o livre-arbítrio. Será que o libertarianismo tem alguma coisa a ver com o livre-arbítrio? E a gente pode perguntar isso com relação à ação humana de Ludwig von Mises, que tem a ver com a escola austríaca e também com a ética libertária. Será que na ação humana, na praxeologia, a ação é livre? A escolha do indivíduo é livre? Então, primeiramente, vamos esclarecer o que significa a palavra liberdade. E a palavra liberdade, ela não significa apenas uma coisa, mas sim, eu vou dar aqui nesse vídeo 3 significados diferentes para a palavra liberdade. É importante que a gente tenha um discernimento da diferença entre esses 3 significados, para a gente não misturar, não cometer o equívoco, uma falácia do equívoco, de misturar significados diferentes na mesma palavra. Então, existe a pergunta, né? O que é liberdade econômica? O que é liberdade pessoal? O que é liberdade de escolha? O que é liberdade na sociedade, na ética? Então, lembrando que todas essas questões estão tratadas de forma mais profunda nos vídeos exclusivos para membros, que são os cursos de filosofia, de economia, de ética e que inclui também praxeologia. Então lá isso já está de forma bem profunda. Então se você quiser ver isso mais profundamente, torne-se membro do canal, aqui embaixo no botão tornar-se membro. Primeiramente, quando a gente vai falar sobre liberdade no contexto da escola austríaca, da ética libertária, da sociedade em geral, a gente tem que levar em consideração que existem 2 palavras na língua inglesa. Na verdade, existem 3, palavras em inglês que significam liberdade. Então essas palavras são free will, que em português significa livre-arbítrio, a palavra freedom, que significa liberdade, e a palavra liberty, que também significa liberdade. Quer dizer, se traduz tanto freedom quanto liberty, se traduzem para liberdade em português, mas em inglês elas são 2 palavras diferentes. E isso facilita o entendimento de que são coisas diferentes, mas eu vou explicar a diferença. Freedom se refere à liberdade no sentido de você não estar aprisionado. Você ter possibilidades na sua escolha. Você tem possibilidade de escolher. Por exemplo, se eu sou uma pessoa livre, não vivo numa prisão, eu tenho a possibilidade de sair na rua, de virar à esquerda, de virar à direita. Então, tenho muitas escolhas disponíveis. Se refere à quantidade de escolhas disponíveis que o indivíduo tem. Isso é a liberdade no sentido de freedom. No sentido de free will, já é diferente, já é uma questão filosófica. Se a sua escolha é livre, ela é realmente livre, fundamentalmente livre, ou se ela é determinada por causas anteriores, seja essas causas naturais, ou físicas, ou mentais, ou até mesmo sobrenaturais. É claro que eu sou naturalista, eu descarto qualquer sobrenatural, mas você pode ter uma filosofia sobrenaturalista e ainda assim considerar essas 3 palavras. Não estou aqui nesse vídeo para querer te obrigar nem te convencer sobre o naturalismo ou sobrenaturalismo, mas ela se aplica em ambos os casos. A palavra no determinismo, então, free will se opõe ao determinismo. Ou você defende que existe livre-arbítrio, então você defende o libertarianismo, só que aí é um libertarianismo na filosofia, que se refere ao livre-arbítrio, ou você é determinista. Então você acredita que as suas escolhas são causadas por causas anteriores. No livre-arbítrio, suas escolhas não são causadas por causas anteriores. Tá? Então é isso que significa livre-arbítrio e determinismo. Já no sentido da liberdade, como freedom, ela se opõe não ao determinismo, mas ela se opõe à prisão, ao aprisionamento. Então você tem opções disponíveis, enquanto que no aprisionamento você não tem opções disponíveis. Ou você tem menos opções disponíveis, ou você não tem nenhuma opção disponível. Ou você só tem uma opção disponível, ou nenhuma.
Na ação humana de Mises, quando você não tem nenhuma opção disponível, então o seu comportamento é involuntário. O seu comportamento só é voluntário se você tiver múltiplas opções, as quais você vai colocar numa escala de preferências. Então, a mente humana, o indivíduo, na verdade não é só a mente humana, é o indivíduo agente, né? Qualquer indivíduo que age pelo conceito de ação do Mises, ele coloca os seus desejos numa escala de preferências. Então, essa escala é em números ordinais, primeiro, segundo, terceiro. Então, qual é o meu desejo preferido? Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Levando em consideração também os meios disponíveis, né? Isso só vale para os desejos que você acredita poder satisfazer com meios disponíveis, tá? Por exemplo, eu tenho o desejo de poder voar igual o super-homem, mas eu não tenho meios disponíveis para isso. Então isso não entra na minha escala de preferências. Só entram os desejos os quais você tem meios disponíveis para alcançar. E aí, o fato de eu ter desejos que eu posso alcançar, uma multiplicidade deles, os quais eu posso colocar numa escala de preferência, é a freedom, a liberdade que se opõe ao aprisionamento. Ou seja, o que permite que você tenha vontade, né, que a sua vontade possa escolher, em oposição a ela não poder escolher. Agora é importante notar que isso é diferente do livre-arbítrio. Eu não estou falando da mesma coisa que o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele diz respeito à sua escolha se ela é causada por causas anteriores e, portanto, determinada, ou se ela não é causada por causas anteriores e, portanto, livre no sentido do livre-arbítrio. Agora, isso é uma questão diferente de se eu tenho escolhas para fazer ou não tenho. Então, a ação humana misesiana, ela depende desse segundo tipo de liberdade, do freedom, que é a liberdade de eu ter opções, as quais eu vou colocar numa escala de preferência e vou agir com base nessa escala de preferência. Na verdade, eu vou escolher o primeiro, tá? Se eu tenho meios para alcançar todas elas, eu vou escolher sempre a primeira. Quer dizer, se eu acredito que você escolhe sempre a primeira, é claro que eu sou determinista, tá? Por isso que eu sou determinista, porque eu acredito que a sua ação é causada por essa escala de preferências. Você sempre vai escolher a sua primeira preferência. Então você não pode mudar, né? E essa escala de preferências, ela já tem causas anteriores. São as causas das suas crenças, da sua neurologia, da sua psicologia, das suas memórias, do seu aprendizado, da sua cultura, da biologia, enfim. Todas as causas que compõem a realidade ao seu redor causam que você vai ter essa escala de preferências e você vai sempre escolher o primeiro, a sua primeira preferência, a mais desejada, daquelas que você acredita poder alcançar com seus meios disponíveis. Muita gente diz que Mises acredita que toda ação é racional. Isso é mentira, tá? Ele só acredita que você vai preferir aquilo que você acredita, seja isso racional ou não, que você vai alcançar com seus meios. Então, a gente já sabe aqui que a ação humana, ela depende, então, dessa liberdade, da multiplicidade de escolhas para ser voluntária. Lembrando que esse voluntário vai voltar depois na ética, né? E no liberty, no terceiro significado da palavra. Liberdade. Agora, a ação humana, ela afirma que a ação é livre no sentido do livre-arbítrio ou afirma que a ação é determinada? Ou não afirma nenhum dos dois? Então isso eu vou responder no próximo vídeo, tá? Então vai ter um outro vídeo chamado A ação humana é livre? Ponto de interrogação. E aí eu vou responder essa pergunta do livre-arbítrio sobre a ação humana. Então vamos para o terceiro significado, para a palavra liberty, que é uma liberdade agora interpessoal. Enquanto que esses dois primeiros, o livre-arbítrio e a liberdade, freedom, são pessoais, são individuais, são mentais, eles dizem respeito ao indivíduo, a terceira palavra, liberty, como por exemplo o livro do Rothbard, que é a Ética da Liberdade, é The Ethics of Liberty, tá? Eles diz respeito a uma liberdade interpessoal. Rothbard não está falando de livre-arbítrio. Ele não está falando de você, como indivíduo, ter escolhas. Ele está falando de como os indivíduos interagem um com o outro. Então existe uma forma na qual a sua interação com outros indivíduos pode ser livres. A sua interação pode ser livre ou não.
E essa forma é a seguinte: a sua interação com outros indivíduos é livre quando você faz a sua vontade sem que outro indivíduo esteja impondo a vontade dele sobre a sua vontade. Ou seja, o que isso significa? Significa que a liberdade interpessoal, esse liberty, é você fazer a sua vontade sem que um indivíduo imponha a sua vontade sobre o outro. Um indivíduo faz a sua vontade, o outro faz a vontade dele, e nenhum dos dois impõe sua vontade sobre o outro. Então, isso significa que liberty é o contrário de autoritarismo. Ou seja, free will, livre-arbítrio, é o contrário de determinismo. Freedom, liberdade, é o contrário de aprisionamento. Como, por exemplo, como é que alguém pode tirar a minha liberdade de escolha? Injetando, por exemplo, um sedativo, alguma substância que vai fazer eu cair e dormir. Nesse momento que eu cair dormindo, eu não vou ter escolha. Tá? Então, dessa forma, a pessoa pode tirar a minha escolha. Ou me matando, me dando um tiro na cabeça, eu não vou ter escolha nenhuma. Já a liberty é diferente. Você pode ter um regime autoritário, um regime ditatorial, mas você ainda tem escolhas. Por exemplo, uma pessoa num campo de concentração, ela ainda tem a escolha de sentar, deitar, levantar, se recusar a trabalhar, levar um tiro, enfim. São escolhas tristes, péssimas, desumanas, imorais, antiéticas, mas são escolhas ainda. Então, a gente está falando de outra coisa, de liberdade interpessoal, liberdade social. Então, o que é esse liberty? Ele, no fim das contas, significa você está seguindo uma lei natural e social, uma lei que se aplica igualmente, universalmente, a todos os indivíduos, sem que ela gere conflitos entre esses indivíduos. Tá? Então, liberty significa isso. Ou será que você está seguindo uma lei autoritária? Uma lei onde um indivíduo está impondo sua vontade sobre o outro de uma forma artificial, onde a lei se aplica de um jeito para mim e de outro jeito para você. Então, ou seja, liberty, no fim das contas, significa lei natural, né? Ela implica na lei natural. Para que você tenha essa liberdade social, essa liberdade interpessoal, você vai precisar ter uma lei natural. E é claro, para os libertários, essa lei é a propriedade privada. Então, quando você ouve falar de liberdade no sentido libertário do social, né, do sentido do libertarianismo como ética, essa liberdade não significa livre-arbítrio e não significa multiplicidade de escolhas, mas ela significa uma ausência de imposição da vontade de um indivíduo sobre o outro, no âmbito da lei. Então essas são as três diferenças, os três significados possíveis da palavra liberdade, para a gente não misturar, certo? Então esse vídeo fica aqui como base quando eu tiver que lidar com uma mistura dessas palavras, desses significados em uma única palavra. Eu acho que na língua portuguesa a gente deveria ter duas palavras diferentes, né? A gente já tem livre-arbítrio, deveria ter liberdade pessoal e liberdade interpessoal como duas palavras diferentes. E fica esse vídeo, então, como uma desambiguação, né? Para eu linkar depois, quando eu precisar. Se você quiser esses assuntos, ação humana, praxeologia, ética, filosofia, livre-arbítrio e tudo isso, em mais profundidade, em mais detalhes, inclusive ontologia, epistemologia e tal. Então, torne-se membro do canal, que já tem mais de 60 aulas e uma aula por semana, aqui no botão Seja Membro. No próximo vídeo eu vou falar sobre a liberdade do livre-arbítrio aplicado à praxeologia. Afinal, a praxeologia implica no livre-arbítrio, no determinismo, em nenhum dos dois, né? Vou responder essa pergunta. Muito obrigado e até a próxima.